Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma mesa deste evento. Obrigada à participação de todos no 12º Encontro Catarinense de Saúde Mental. Terei o prazer aqui de presidir esta mesa intitulada Saúde Mental na Comunidade Universitária. Teremos 4 convidados, aos quais eu já agradeço pela participação, os quais eu vou apresentar agora. Luísa Estácio, graduada em Psicologia na UFSC e atualmente está fazendo pós-graduação na mesma universidade no programa de Literatura. Participa e constrói da Associação de Pós-Graduandos desde o início do ano de 2021. A nossa segunda convidada, doutora Cor Maria Lima. Ela tem graduação na Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, residência médica em pediatria, pós-graduação em Medicina do Trabalho, pediatra da Prefeitura Municipal de São José, é médica do trabalho, perita médica da Universidade Federal de Santa Catarina, é presidente da equipe multiprofissional de suporte à Junta Médica Oficial da UFSC e membro do Acolhe UFSC. Nossa terceira convidada é a Crisley Miorelli Heck, graduanda em Filosofia na UFSC, estudante do comportamento humano e militante da saúde mental. E o nosso quarto e último convidado de hoje é o Gustavo Pachon Cavada. O Gustavo é psicólogo, especialista em saúde mental coletiva pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. Ele é mestre e doutorando em ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. Atuou no CAPS Escola de Pelotas, Rio Grande do Sul, onde começou a pesquisar a saúde mental dos universitários em situação de risco. Muito obrigada aos 4 participantes de hoje. Vamos iniciar a nossa mesa, super relevante neste momento, principalmente que nós estamos vivendo, e eu chamo agora a nossa primeira participante, palestrante da tarde, a Luísa Estácio. Obrigada, Luísa, pela tua participação. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Cíntia, e boa tarde, convidados também da mesa. Eu que agradeço aqui, mais uma vez, o convite para participar do evento, E eu estou aqui hoje fazendo a fala em representação, à Associação de Pós-Graduandos da UFSC. Então, eu acho que seria importante, assim, nessa minha fala inicial, contextualizar um pouco, sobre qual que é a função dessa entidade que eu estou representando aqui hoje. Então, a APG, ela é um órgão representativo dos pós-graduandos, em defesa de seus direitos, interesses, reivindicando condições de estudo, pesquisa, conhecimento e demais necessidades dos próprios representantes. Cabe também à própria APG promover a participação dos pós-graduandos na estrutura e funcionamento da política universitária, cultural, científica e tecnológica em nível local, estadual e nacional, E, bom, basicamente, a nossa principal tarefa ali na entidade é a organização política dos estudantes da pós-graduação, Contudo, inclusive, a gente continua também defendendo, para além da educação pública gratuita de qualidade e radicalmente democrática, a PG ela também luta pela construção de uma educação comprometida e voltada para as melhorias de condições de vida, da nossa classe. Quem pode participar da APG, por exemplo, são todos os inscritos nos programas de pós-graduação, que contemplam, então, a especialização, mestrado e doutorado da UFSC. Bom, nas nossas reuniões semanais, uma das pautas que está sempre presente é a questão dos cortes orçamentários na universidade, ali na UFSC, e os cortes de bolsas que estão cada vez maiores, Eu queria ressaltar esse fato porque a gente, com as nossas discussões, considera que falar sobre saúde mental na pós-graduação não tem como pensar essa questão desvinculada das condições de vida desses estudantes, Então, não tem como colocar essa questão na mesa, sem o debate das bolsas também. Porque, antes de mais nada, esses aspectos materiais de vida desses estudantes, eles nos ajudam a compreender sobre o que diz o sofrimento contemporâneo dentro dessa instituição, Nos auxilia a pensar, inclusive, perguntas como o que é necessário para a produção de conhecimento, Sobre quais condições efetivas a gente pode produzir e como a própria estrutura universitária consegue ou não possibilitar as próprias condições.
Então, eu gostaria de convidar vocês a imaginarem esse seguinte cenário. Um estudante recém-ingresso em um programa de doutorado, né, um programa que dura 4 anos, o qual possuía, até aquele momento, 15 bolsas no edital passado. Esse estudante descobre que nesse ano não há sequer previsão, né, de bolsas. O programa não consegue afirmar se as bolsas vão ser repassadas depois da defesa daqueles que estão utilizando naquele momento as bolsas, mas já se sabe que a situação não é favorável. Esse mesmo estudante, então, que recém-ingressa no seu na sua pós-graduação, né, no seu estudo de doutorado, no entanto, ele acaba se vendo com a sua renda incerta, porque ele vai precisar daquela bolsa para conseguir pagar o aluguel, né? E pagar o aluguel não em qualquer cidade, mas uma cidade em que, como Florianópolis, né, tem uma alta especulação imobiliária. Porque ele justamente precisa dessa mudança para conseguir fazer a sua própria pesquisa, né? Muitas vezes utilizando espaço de laboratório. Mas a questão que fica é, então, como que ele consegue articular esse projeto que tá na pesquisa, sem ter uma bolsa de doutorado, por exemplo, né? Então, muitas vezes esse estudante tem que arrumar um emprego de meio período, ou até muitas vezes integral, e no outro turno ele vai reservar o tempo dele para assistir aulas, realizar estudos, experimentos, enfim. No fim das contas, sempre com uma tarefa acumulada. E aí, quando esse estudante se depara e vai para o laboratório novo, ele começa a perceber também irregularidades, muitas vezes, né, no espaço, ou até, muitas vezes, falta de insumos e equipamentos para realizar a própria pesquisa. Então, em 2 anos desse ano de doutorado, esgotado pela própria rotina, né, que muitas vezes é sobrecarregada de atividades obrigatórias, entrega de artigo, relatórios e outras exigências que vai precisar cumprir, é muito possível que esse estudante deparado com tantas questões sucessivas dessa precarização, né, dessa falta de apoio material, ele precise trancar os estudos e as suas investigações, né? Bom, eu quis convidar vocês a imaginarem esse cenário, que é extremamente terrível e é precário, mas é porque ele justamente se aplica a muitos dos estudantes que estão compondo as universidades hoje em dia, né, e não só da UFSC. E são esses estudantes que estão compondo a base dos futuros cientistas do nosso país e que eles têm que se deparar todos os dias com a precarização das condições de vida, essas pressões de produtivismo, né, que inclusive o produtivismo impede que a própria universidade esteja produzindo o conhecimento. Então, sem as condições adequadas de pesquisa, né, para onde vai, qual é o tempo disponível que esse estudante de fato tem, né, para pesquisa? Né? Então, sem a própria permanência garantida. São todas questões super relevantes para a própria saúde mental, né? De qualquer estudante, mas também de qualquer estudante de pós-graduação. Que, enfim, além da carga do próprio trabalho, tem que lidar com essas demandas externas, né? E aí, o que a gente consegue vendo é que, por ter que ocupar-se também de estar ganhando o seu sustento com outras formas que não se dedicando inteiramente à pesquisa, como que a gente pode pensar na própria formação intelectual, né? Porque até isso é extremamente afetado, né? Então, por isso que a gente fala sobre como que a própria produção de ciência é afetada. E, além disso, desses aspectos materiais, né, que, enfim, a gente aponta, outro aspecto que a gente precisa falar sobre a saúde mental, né, para pensar nessa questão, é a consequência do próprio ensino remoto, né, e as condições efetivas de pesquisa, né, que a gente já tem. Porque com o ensino remoto, o que acontece? As atividades elas foram muito improvisadas, né, e porque elas tiveram que ser adaptadas por causa do formato, e elas passam a ser feitas dentro do ambiente particular de cada estudante, né, de cada docente também, e técnicos, enfim. Então, os estudantes que antes contavam na própria rotina com apoio de espaços institucionais para realizar os estudos, por exemplo, com apoio da biblioteca universitária, o restaurante, as salas para realizar trabalhos em grupo, computadores e até os próprios corredores, os cafés, né, onde esses estudantes conseguiam encontrar os colegas, que esses vínculos, no caso, não são só importantes para o estudante, uma esfera pessoal, né? Mas para o vínculo com o próprio conhecimento que ele está ali construindo cotidianamente na instituição,
para discutir, inclusive, sobre as dúvidas, né, sobre os projetos. É extremamente relevante para a própria formação intelectual, né? E tudo isso acaba sendo de cena quando o estudante conta apenas com aquilo que ele tem disponível na própria casa para lidar agora, né? Então, a educação, no fim das contas, acaba sendo colocada muito mais vezes em segundo plano, às vezes é colocada onde dá, né, no dia. Não é mais o curso que passa a pautar a própria vida da pessoa, né? Então, muitas vezes também na condição de cada um particular, é difícil, inclusive, de acompanhar as questões de assistência, né, desses estudantes. Muitas vezes precisam dividir o computador ou a internet, né? Muitas vezes eles não têm a privacidade suficiente também para realizar suas atividades, ou é a obra do lado da casa, né, o barulho do vizinho. Enfim, então são muitos aspectos que a gente ainda precisa investigar, né, sobre a própria como esse momento afeta a própria produção do conhecimento e como afeta, inclusive, a própria saúde desses pós-graduandos, né? Inclusive, é importante destacar como muitas vezes esse ambiente remoto ele pode ser extremamente frio, pode ser extremamente distante, né? Ele incentiva ideias mais individualistas, né? De que essa produção de conhecimento ela tem que ser ela fica a cargo só de uma pessoa, né? Uma pessoa tem que assimilar tudo sozinha, e que inclusive esse modelo vai justamente na contramão da própria noção de produção de ciência, né? Porque justamente precisamos ter discussões entre pares, né, em condições adequadas de estudo e de tempo. Essa é uma questão muito importante, né, do próprio tempo, que leva para formar intelectuais e para formar as próprias pesquisas, né? Então, acho que essa discussão ela não fica longe da própria discussão da função da instituição universitária pública, né, atual, que inclusive é a única instância atualmente, né, da nossa dinâmica social capaz de produzir um conhecimento que tenha liberdade e autonomia suficiente para a produção, inclusive, de críticas, né, para pensar em uma ciência que não esteja meramente à mercê de interesses do mercado ou Estado, enfim. Bom, e esse ponto é importante, né, da gente estar avaliando e pensando sobre como impacta, né, quais são os impactos do ensino remoto, porque muitas vezes parece que cai para uma normalização desse modelo, né, em que, de certa forma, esse modelo vai sendo institucionalizado e não existe tantas discussões sobre ele, né, efetivamente um debate amplo, né, público, sobre esses aspectos da vivência universitária. Inclusive, é possível verificar que a própria inserção desses espaços remotos, eles vêm acontecendo muitas vezes até antes da própria pandemia, né, como uma forma de contenção de gastos, enfim, que a gente sofre hoje em dia nas universidades, né. Mas, bom, eu queria também, para encerrar, para ir pensando em encerrar a fala, assim, para não ficar muito extenso, pensar que um pouco sobre esses debates que surgem mesmo, né, sobre saúde mental e a pós-graduação, porque quando eles vêm apenas nesse sentido muito individual, né, como a saúde mental do estudante, né, muito como cada estudante consegue lidar com a sua saúde mental na própria casa, ele apaga o debate mais importante da saúde mental. Por quê? Justamente pensar coletivamente a saúde mental se trata de considerar ela como uma política, né? Então, quando a pauta é voltada muito para essa forma individual, inclusive nesse contexto de desmonte da educação pública, soa mais e mais como uma política, inclusive reacionária, de gestão de si mesmo, né? De tentar estar bem para atender todas as demandas que é necessário, né? E aí considerar isso como saúde. Mas aí ficam as perguntas, né? Bom, como trabalhar mais de 12 horas por dia pode ser saudável, né? Como é que estar bem sem o contato com os colegas pode ser algo saudável para alguém, né? Ou ter tranquilidade em um momento onde os cortes da universidade e da bolsa estão cada vez pior, né? A gente, inclusive, teve um exemplo recente, né, de cortes bem gigantes, assim, que retiram mais de 630 milhões, né, de recursos para ciência e tecnologia, né, de verbas. Então, como
como a gente pode estar ok com toda essa situação, né? Então, inclusive para pós-graduação, né? Como ficar tranquilo sem perspectivas de concurso público, inclusive para continuar a carreira de pesquisador, né? Então, acho que essas são questões importantes de se pensar quando a gente está falando em saúde mental, né? Pensar que o próprio sofrimento que se vive, ele tem um caráter político, assim, né? E, inclusive, pensar que esse sofrimento pode ser voltado para algo mais transformativo, mas uma perspectiva ampliada, né? E não meramente numa gestão de sofrimento individual. Então, em nossas discussões, né, dentro da PG, a gente ressalta esse aspecto, como a forma que esse debate muitas vezes se apresenta hoje em dia dentro da universidade, né, com algumas palestras, às vezes focando em felicidade, em tempos de pandemia, ele acaba sendo uma própria expressão, né, do que é esse desmonte que a gente vive hoje em dia. Né? Então, porque é imprescindível, né, pensar da forma que pensar a questão da saúde mental perdendo de vista o que é viver o ensino universitário hoje em dia, bom, eu acho que é colocar em jogo toda a pauta crítica que a gente poderia estar fazendo, né? Toda a crítica e toda a importância da pauta de saúde mental dentro desse espaço, né? Bom, acho que eu falei, não sei se eu falei um pouco rápido, mas seria isso que eu queria apresentar um pouco para vocês. Luísa, muito obrigada pela tua fala extremamente importante, forte, relevante, tá? Muitíssimo obrigada. Eu vou te pedir para aguardar um pouquinho depois dos debates e vou chamar agora a nossa segunda convidada, a doutora Cor Maria Lima. Cor, muito obrigada pela tua participação. Olá. Prazer em te ver. Estão me ouvindo bem, né? Então, tudo bem, tudo ótimo. Fica à vontade. Em primeiro lugar, Cíntia, estou feliz de estar te revendo, porque eu ia falar muito sobre o que foi, né? Quando a gente se encontrou e conheceu, a gente estava promovendo saúde, né? E agradecer ao Lúcio, ao Walter, o convite. E eu estava pensando, enquanto a Luísa estava falando, né? Cumprimentar os meus colegas de mesa, eu estava falando assim, nossa, mas que bom que a Luísa falou antes de mim, né? Porque apesar de que eu fiz um concurso e sou responsável pela saúde do servidor, eu não consigo ver essa questão de saúde, saúde mental universitária, separado de uma política de promoção de saúde. Né? Então, a saúde tem que ser realmente na contemporaneidade. O que a gente está discutindo agora em relação à medicalização, ao doping dos alunos, né? Está todo mundo precisando tomar remédio para produzir. Isso aí é um absurdo, né? Isso é absurdo no sentido assim, isso é o resultado da precarização mesmo de tudo isso. Mas como eu separei a minha fala para mostrar para vocês, do ponto de vista do médico do trabalho da universidade, eu acho que eu preciso colocar aqui para vocês um pouco, né, do ponto de vista, o que eu vejo. Então, eu queria dizer o seguinte, eu estou aqui na universidade como médica do trabalho há 7 anos. Antes, eu trabalhava no regime privado, né, o CLT, as pessoas que trabalham com carteira assinada, aqueles trabalhadores que perdem o emprego, que eles têm admissional e têm demissional. Eu entrei na universidade há 7 anos, onde tem o admissional, e aqui o servidor fica e faz uma carreira, fica de 30, 35 anos trabalhando aqui na universidade. Então, isso tem algumas características que eu acho importante pontuar aqui. Né? Eu tenho a sorte de trabalhar numa equipe multiprofissional. Isso é uma coisa valiosíssima, porque não é o meu ponto de vista como médica do trabalho, como médica perita, não. Eu discuto semanalmente nos últimos 3 anos com 2 assistentes sociais que fazem o acolhimento psicossocial do servidor da UFSC. Eu discuto com 2 psicólogas, uma psicóloga organizacional, que está ali na pró-reitoria, e uma psicóloga clínica, que trabalha com os servidores, e com 2 médicas do trabalho. Essa oportunidade, ela é valiosa, né? É uma discussão semanal. E quem que a gente acolhe? A gente acolhe, eu acho que é importante falar o seguinte, olha, isso eu só dando uma volta. Essa nossa universidade tem 60 anos, nós estamos divididos em 5 cidades, nós temos 2.534 docentes, e 3.044 técnicos administrativos. Então, é na saúde dessas 5 cidades que nós estamos prestando o acolhimento e atenção.
Nós atendemos quando chega na junta médica e a gente vê prolongando um afastamento, um servidor adoecido, é oferecido para ele o acolhimento de uma equipe multiprofissional. Como é que vai ser esse retorno? Será que será possível esse retorno? Então, a grande maioria são esses servidores que estão com a gente. Então, o que nós recolhemos no decorrer desses anos, né, dessa discussão? O que a gente percebe como fatores adoecedores? Primeiro, gente, é assim, ó, expectativa quando passa no concurso. Ele passa no concurso e ele tem um impacto, às vezes, da frustração, da velocidade. Antes ele estava trabalhando num lugar onde que as coisas aconteciam mais rápido, e aí, de repente, ele se encontra com uma certa dificuldade para conseguir os insumos, de realizar aquele projeto, e isso ele já sofre um impacto em relação a essa velocidade. E quando ele passa por um campo remoto? Ele fez um concurso e foi, por exemplo, lá para Curitibanos. Outra realidade cultural, outro clima, é muita coisa diferente, e isso também, independente da nova cidade, quando a pessoa percebe assim, olha, eu tenho aqui alguns anos nessa cidade. Isso também é uma coisa que causa um impacto no novo servidor. E o tão definitivo de algumas lotações? Às vezes não é, ele não consegue permuta, não é fácil fazer permuta. E ele se vê ali inserido num lugar com pessoas acima e abaixo, que às vezes não são relações fáceis. Ele, como sujeito, ele tenta também elaborar isso, mas às vezes essa nova adaptação e ver que aquilo ali é muito definitivo também causa um impacto que ele tem que elaborar isso, né? Uma outra coisa, eu não sei se eu estou falando muito rápido, mas às vezes tem tanta coisa para falar, eu vou passando, depois a gente pode voltar conforme o desejo de alguém aqui. Vagas do nível médio ocupadas é o seguinte, ó. Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Por exemplo, a minha filha é formada em técnico de química, ela é mesmo formada em técnico de química no IFSC aqui. E ela fez um estágio. E ela chegava em casa para mim e sempre falava assim, eu falava, o que você fez? Ela, lavei vidraria. Aí eu chegava no outro dia, o que você fez? Lavei vidraria. Então eu ria, porque ela falava assim que grande parte da função dela, estagiária, era lavando vidraria. Aí eu falei, pô, então um técnico de química, uma das coisas que ele tem que fazer é lavar a vidraria do laboratório, tá? Sim, não é só de forma alguma riquíssima, mas lavar a vidraria. Quando a pessoa passa para um concurso de nível médio, às vezes ele já está quase formando no nível superior, ou às vezes ele já formou, mas ele fez a prova para o nível médio. E às vezes ali ele faz o mestrado, doutorado, pós-doc. E às vezes fica difícil para ele lavar a vidraria. Mas aquela função de lavar a vidraria alguém tem que fazer. Então, muitas vezes, a gente encontra essa dificuldade, alguns problemas, que às vezes o nível médio ele está ocupado por pessoas que estão com um currículo maravilhoso, tem uma ideia de gestão daquela função enorme, mas algumas funções, elas ficam em aberto. E aquilo ali, para a dinâmica do trabalho, também acarreta alguns problemas. É uma questão que a gente vê frequentemente, tá? Isso é um fato. Só para lembrar aqui, porque cada um elabora da sua forma qual que é a sua responsabilidade com a função, com o cargo que você ocupou, né? Poucos recursos para a solução ergonômica dos postos de trabalho. Às vezes a pessoa fica 30 anos numa faculdade, numa função, ela simplesmente faz uma cirurgia de coluna, uma cirurgia de ombro, e quando a gente vê que a gente tem que melhorar a situação ergonômica do local de trabalho, não é fácil. Não é fácil conseguir uma cadeira para ela que proteja a coluna, não é fácil a gente conseguir uma mesa que a gente possa controlar a altura, os monitores antigos, material antigo. Então, essa falta de insumo, falta de material, a gente já teve situações que ar-condicionado quebra, a gente não consegue climatizar aquela sala e aquele calor é um fator que piora muitas condições de trabalho. A gente já teve situações de ter que tirar a abelha de alguns setores e a gente não consegue, e as abelhas estão lá, e a gente não consegue. É diferente, é difícil, mas isso, fala assim, mas o que isso tem com doença mental? Vai trabalhar todo dia 8 horas com o risco de uma abelha te picar, sentindo calor, entendeu? Não ter janela para abrir, né? Então, todos esses fatores, eles comprometem. No dia a dia, vai tirando o prazer de você ir trabalhar, né? Então, assim, a falta de concurso público, a falta de RH, falta de bolsa para estagiário.
a gente está vendo alguns servidores sobrecarregados, fazendo função de 2, de 3, né? Uma demanda de trabalho muito maior por essas questões, né? Então, os servidores públicos, em geral, eles estão com uma sobrecarga. Agora, em tempo de pandemia, além de dar conta da sua atividade, para algumas pessoas, foi difícil desenvolver o domínio de recursos digitais. Não é fácil para todo mundo. E tiveram que se ater com uma velocidade de produção que aquilo ali foi angustiante para alguns. Angustiante, não é todo mundo que elabora bem a ficar demonstrando a sua dificuldade, né? A gente tinha momentos que umas chefias faziam reuniões intermináveis. E você com um filho pequeno de 2 anos, 3 anos, correndo em volta do seu pé, você vendo a criança subindo, porque a criança não foi para a escola. Então, assim, os trabalhadores públicos que têm filhos pequenos foram os que mais sofreram. Aqueles que tinham filhos pequenos em casa com eles foram os que mais sofreram o impacto dessa pandemia. Pelo menos foi essa demanda que chegou para a gente, né? Os professores, quantos professores tendo que elaborar as aulas e uma dificuldade em casa, barulho, iluminação, internet, a internet dando muito problema, ela pedia, olha, será que eu posso acessar minha sala para conseguir fazer minha aula em silêncio? Não conseguia, não tinha acesso à universidade. Então, assim, a gente viu muito isso causando muito estresse, né? Então, assim, e mais uma questão que eu acho importante falar são as relações inaceitáveis, né, as relações de assédio, aquilo que a gente vê, que a gente não pode fechar os olhos, né? Existe o assédio ascendente, existe o assédio de baixo também, de baixo para cima, que às vezes as relações são difíceis, pessoas difíceis, relações difíceis, e relações que passam do limite de difícil, né? Então, assim, a gente sabe que tem uma comissão estudando essa questão da relação de assédio da universidade, e isso tem que ser olhado, isso tem que olhar para isso. Então, eu volto a pegar o gancho do que a Luísa falou, valiosa fala da Luísa, quando ela fala assim, a gente não pode ficar vendo o individual, né? A gente tem que ver isso que está pegando a todos nós. Então, quando é todos nós, quando fala em política, é isso mesmo. Aí vem o lado bom. Eu só quero fazer um parênteses aqui, que eu tive a oportunidade nessa pandemia de escutar, eu não sei se vocês já ouviram falar, o Marcelo Veras. Marcelo Veras é um psiquiatra, né, da Universidade Federal da Bahia, e nos últimos 4 anos ele tem um trabalho maravilhoso que se chama PSIL, né, que é o acolhimento psicossocial em urgência para a comunidade universitária da Universidade da Bahia. Então, é tipo assim, ó, vamos desburocratizar isso. Se você está sofrendo, eu te acolho. Isso aí eu achei muito legal, essa visão dele, sabe? Ele é um psicanalista, e ele fala assim, ele aceita voluntários, esse acolhimento psicossocial precisa de muito voluntários. E o que o voluntário precisa ter? Ele tem que ser psicanalista, e ele tem que estar em supervisão. Então, assim, estar em supervisão e ser um psicanalista, você pode acolher a nossa comunidade. E eles têm um trabalho que, assim, é um telefone, é um celular, você liga para lá que alguém te acolhe. Se você está angustiado, se você está deprimido, se você precisa falar com alguém, se você precisa de um abraço, se você precisa... Não é um tratamento psicoterapêutico, mas, assim, aquele seu sofrimento pontual vai ser acolhido. Então, assim, parabéns para o Marcelo Veras, é um trabalho maravilhoso. Mas aí a gente volta para a nossa realidade aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, em que eu tive uma valiosa oportunidade de conhecer em tempos de pandemia, ou Cíntia, você me avisa em relação a tempo, que eu sou perdida. Tem algum lugar que marca isso? Não? É esse número aqui, né, Cíntia, aqui em cima? Acho que é. Então, assim, a oportunidade que foi montar, fazer parte do Acolhe UFSC, né? O Acolhe UFSC, ele surgiu que assim que teve o comitê, né, de resposta à pandemia do Covid-19, lá em março de 2020, né, esse comitê foi instituído pelo reitor, pela reitoria, né, e aí tiveram subcomitês de suporte aos estudantes, o subcomitê científico, e eles sugeriram que que surgisse, então, uma comissão de monitoramento da saúde mental universitária.
É um nome que a gente não gostou, que a gente não aceitou esse negócio, que nós somos de monitoramento em tempos de Covid, né? E nós transformamos isso no Acolhe UFSC, né? Porque a gente simplesmente entende que discutir e falar sobre uma política de promoção de saúde universitária faz-se muito necessário. O acolhimento psicossocial e a promoção de saúde faz-se muito necessário. E a gente não tem que inventar muito a roda. Por isso que eu falei que eu conheci a Cíntia, né? Porque aquela pista azul, quem já viu aquela pista azul da UFSC, a gente sabe o seguinte, eu não sei, porque eu que gosto de corrida, mas quase todo mundo tem um sonho, desejo de correr naquela pista azul. Aquela pista azul é muito atraente, né? Fazer alguma coisa naquela pista azul. E eu lembro que eu estava ali olhando o site da UFSC, estava lá, a inscrição para grupo de corrida na pista azul, e nós fomos lá. E a Cíntia era quem estava coordenando esse projeto, que foi maravilhoso, que a gente passamos algumas semanas correndo naquela pista azul ali. Então, eu estou querendo falar da pista azul para lembrar o seguinte, existe, por uma iniciativa da OMS, da OPAS, né, a proposta de universidades promotoras de saúde. Universidades promotoras de saúde, em abril de 2018, olha só, 18, aí veio 19, 20 e 21, a pandemia. Então, 4 anos que teve o primeiro encontro dessas universidades brasileiras, a REBRAUPS, né? Rede Brasileira de Universidade Promotora de Saúde. E isso, a UNB, que está puxando mais isso, né? Tanto é que a UNB já até inaugurou a DASU, que é a Diretoria de Atenção à Saúde Universitária. Olha que coisa linda, né? Então, assim, em que eles... qual que é a defesa, o que eles propõem nessa rede de universidades promotoras de saúde, né? Essa questão de fazerem projetos, né? Projetos na linha de saúde mental. Deixa eu pegar aqui, porque eu começo a falar e eu acho mais interessante eu mostrar para vocês todas as questões do campanha sobre o uso de tabaco, né? Questão do consumo de drogas, álcool e drogas, né? Espaços, promoção de saúde bucal. E em termos de promoção de saúde bucal, eu gosto muito, achei muito interessante que a Faculdade de Odontologia aqui da UFSC, ela fez um Instagram que a nossa imagem é o cuidado. E é interessante isso, porque quando você olha nossa imagem é o cuidado, eles estão ensinando exatamente, chamando a atenção do estudante sobre essa questão de não expor o paciente, né? De não deixar o paciente exposto, de você ter o respeito, de você ter o cuidado, de você escutar. E, quer dizer, quando eu lembro de promoção de saúde bucal, isso é promoção de saúde bucal. Ambiente escolar saudável, atividade física. Atividade física, então, assim, lembrei da pista azul, a questão da medicina preventiva, né? E a outra questão que é a ambiência, né? Quantas vezes a gente olha a universidade e a gente não vê, assim, os ambientes, eles estão frios, né? O ambiente, ele poderia estar mais acolhedor, né? Quantas pessoas, quantos servidores eu vejo que eles passam o horário de almoço deles sentado na frente do computador na sala deles, deitado num sofá qualquer, ou às vezes junta 2 cadeiras e deita. O que essa universidade não poderia promover, né, de um ambiente mais agradável para acolher todo mundo? Nós somos 50 mil pessoas, 5.500 servidores, o restante são alunos da graduação e da pós-graduação. Então, eu acho que a gente merece realmente uma promoção de ambiência. Então, esse momento nosso agora, né, que eu falo das universidades promotoras de saúde, e eu quero falar também da questão do Acolhe UFSC. Então, como é que o Acolhe UFSC está agora? Nós estamos acolhendo com psicólogos voluntários, né? Psicólogos voluntários que estão nos ajudando a acolher toda a comunidade que esteja necessitando de atenção. Então, esse atendimento, basta se inscrever no site do Acolhe UFSC, e é o que estamos vivendo agora, que está aberto esse projeto até o final de dezembro de 2022.
E a outra questão é que nós fizemos a página do Acolhe UFSC, em que a gente expõe ali todos os serviços, que são muitos, todos os trabalhos de acolhimento, que oferece acolhimento para a comunidade, dividido ali em atenção psicossocial, acompanhamento pedagógico, rodas de conversas temáticas, projetos, rede de atenção psicossocial municipal, onde a gente fala, onde está o CAPS, né, e os materiais de apoio. Então, é isso. Eu quero só pegar de novo um gancho com o que a Luísa falou, é que uma política de promoção de saúde, e eu fico sempre com essa pergunta quando eu lembro do Marcelo Veras. Quando ofereceram para ele institucionalizar, ele falou assim, não, eu não quero. Eu quero manter o vivo. Eu quero manter o vivo do desejo. E é uma coisa que só para finalizar, é o que eu escutei da professora Ana Lúcia Marcilac, que é da psicanálise daqui da universidade. Ela falou assim, a gente tem que trabalhar com a lógica do desejo e da responsabilidade. Então, é bom a gente conversar e saber que tem muita gente querendo juntar força para promover saúde mental, tá bom? Obrigada, Cíntia. Obrigada, Cor, que bom te ouvir, que bom te encontrar, né? Mesmo dessa forma, mas é muito bom ver a tua empolgação e o teu amor, né? Por tudo isso, e a gente precisa sim unir forças. Obrigada pela tua brilhante fala, tá? Uma pena que o tempo seja reduzido, mas a gente vai ter um tempinho aí para discutir logo a seguir, tá bom, querida? Obrigada. E vamos chamar o nosso próximo convidado, que é o Gustavo Cavada. Gustavo, seja muito bem-vindo, muito obrigada, tá? Pela tua participação. Muito obrigado, Cíntia. Queria, nesse primeiro momento, agradecer a possibilidade de estar aqui, partilhando esse momento com vocês, cumprimentar as companheiras de mesa. Estou ouvindo atentamente, né, todas as falas, todas as contribuições, né, e da melhor forma possível vou tentar aqui no nosso tempo, trazer algumas reflexões, né, para esse momento, para esse debate, e depois a gente vai, né, construindo algumas possibilidades, né. Então, a minha proposta nesse momento é falar muito do que eu vivenciei, né, junto com a equipe do CAPS, no qual eu trabalhava, no cuidado, né, aos estudantes universitários nesse serviço, né, e que posteriormente, né, acabou suscitando em mim o desejo de aprofundar os estudos, as reflexões, e aí, quando eu ingressei no mestrado, essa foi a minha proposta de estudo, né, e agora no doutorado, consequentemente, também um aprofundamento ainda no tema, que é direcionado, né, ao cuidado aos universitários em situação de risco, né. E, bom, como é que eu quero iniciar, então, essa proposta, né, de reflexão? Mais ou menos no ano de 2017, por aí, né, atuando no CAPS Escola, aqui da cidade de Pelotas, onde eu resido. Só para contextualizar, Pelotas é uma cidade de mais ou menos 350 mil habitantes, aqui do interior do Rio Grande do Sul. É considerada uma cidade universitária, né, então tem um fluxo grande de estudantes, de jovens, né, estudantes. E, bom, eu atuava no CAPS 2, né, que estava muito direcionado, né, que atende, né, o território central da cidade, entre outros bairros. Então, é muito próximo de moradias universitárias e das universidades, então, da cidade. Como foi, então, o contato, né, com os estudantes no âmbito, né, da saúde mental, né, na rede de atenção psicossocial aqui da cidade? Nesse ano, então, de 2017, a gente começa a perceber no nosso cotidiano da assistência o surgimento, né, a procura de jovens universitários pelo serviço especializado, pelo CAPS. Não foram atendimentos, não foram acolhimentos esporádicos, né? A gente começa a perceber frequentemente a procura desses jovens pelo acolhimento, né, no serviço, diariamente, cotidianamente. E isso começa a nos chamar a atenção. Por quê? Se a gente pensar historicamente,
a constituição do serviço substitutivo, a constituição de um CAPS, foi baseado principalmente numa oposição àquele modelo mais arcaico vigente, né? Do modelo manicomial, né? Então, a proposta inicial seria esses serviços territoriais e, num primeiro momento, fazer a reabilitação, promover a reabilitação psicossocial desses sujeitos, né, institucionalizados dentro de hospitais psiquiátricos, dentro de instituições totais. Então, o serviço CAPS ele foi se estruturando muito para atender essa demanda, né, do usuário institucionalizado, que pelo seu histórico de longa permanência, né, nessas instituições, né, foram ficando institucionalizados, desenvolvendo, né, sequelas cognitivas, sequelas físicas, né, as restrições do convívio social. Então, o CAPS vem com essa proposta de fazer essa reinserção, de promover essa reabilitação e que o indivíduo pudesse, então, resgatar potencialidades, desenvolver potencialidades para voltar ao convívio social. Resumindo, essa foi, né, a proposta, né, da criação desses serviços substitutivos dentro desse contexto histórico. E, ao longo dos anos, né, os CAPs foram trabalhando, né, dentro desse modelo que se configurou, né, desenvolvendo suas práticas muito voltado para esse público. As atividades coletivas, grupos, oficinas, o acolhimento, a adaptação do serviço em si, dentro dessa lógica e pensando nesse público. Porém, né, a sociedade se transforma a todo momento, né, vai passando por metamorfoses, né, e de repente a gente começa a perceber que o público que procura o CAPS, que chega até esse serviço especializado, já não é mais só essa população, esse grupo de usuários com históricos de longas internações, né, de uma permanência longa dentro de hospitais psiquiátricos e outras instituições. A gente começa a ver, por exemplo, então, cotidianamente a chegada de jovens inseridos no contexto universitário e com indicação para estar num serviço especializado, né, apresentando ali situações de risco, né, e isso começou a chamar atenção. Pessoas muito jovens, com risco de suicídio, com um adoecimento significativo, necessitando de um cuidado em saúde mental. No cotidiano começa a ser uma nova lógica. Isso meio que nos pegou desprevenido, né? Parece que a gente não foi acompanhando essas mudanças na sociedade, nesses contextos sociais. E aí a gente começou a perceber, ao longo do tempo, que da dificuldade de fazer o acolhimento, né? De inicialmente acolher e começar a pensar num plano terapêutico específico para esse público. E por que essa dificuldade? Porque, naturalmente, num processo de acolhimento, se pensa, bom, se faz todo, né, uma escuta, uma avaliação, né, avaliando ali a situação, o nível do adoecimento, se tem uma situação de risco ou não, se pensa já em pessoas de referência, né, familiares, outras pessoas próximas que possam acompanhar, né, esse usuário no percurso de tratamento, se for uma situação grave de risco, uma pessoa que vai estar ali responsável, né, 24 horas, né, né, que vai dar continuidade ao cuidado, né, quando a pessoa não estiver no serviço, enfim. Esse né, também resumindo, é uma proposta que se tem já desde do acolhimento inicial, né? Pensando no contexto de vida, pensando nas pessoas próximas, nas redes desse usuário, né? No caso do jovem universitário, algumas dificuldades nesse sentido também a gente começa a ter. Por quê? Situações de risco começam a se apresentar, situações extremas, e no momento em que é necessário pensar, por exemplo, no cuidado desse jovem, com uma pessoa de referência,
a gente muitas vezes não tinha um familiar, porque a gente atendia pessoas do Nordeste, do Norte, então pessoas que, né, que fizeram esse fluxo migratório para ingressar na universidade. Então, estão totalmente afastados do seu núcleo familiar, dos seus amigos, né, de muitos amigos, de várias pessoas de referência. Afastados da sua cultura, com uma mudança significativa de também de clima, é importante pensar, de clima, né, de cultura, uma outra configuração com limitações econômicas também, todos esses aspectos contribuindo para esse adoecimento e para esse sofrimento. Então, como construir um cuidado já com essas limitações iniciais, em situações extremas, por exemplo. Então, todas essas questões, todas essas diferenças, essas dificuldades começaram a chamar a atenção da equipe, a trazer muitas dificuldades para exercer um cuidado, para pensar em estratégias, para pensar numa continuidade, em intervenções imediatas quando necessário. E aí a gente começou a perceber as nossas limitações enquanto serviço, enquanto organização, né, de CAPS. E a gente começa a ver que, então, seria necessário pensar em ressignificar e em repensar as nossas práticas, porque o nosso serviço já não estava sendo mais tão acolhedor assim, mais tão democrático, né? A gente estava direcionado a um público, para esse público estava dando certo, mas com outras demandas, com outras, né, com outro perfil de usuário, a gente já estava, né, com sérias limitações. Então, isso traz um desafio, começou a nos trazer um desafio, né? Como pensar em atuar, em ter um serviço de saúde mental para atendimento à crise, né, se a gente não estava conseguindo adequadamente fazer esses manejos, pensar em propostas terapêuticas, e aí eu trago uma outra questão. Conseguindo fazer esse acolhimento inicial, pensando em todas as estratégias necessárias, né, a gente começa a estruturar já desde o acolhimento um plano terapêutico, né, a pensar o percurso de tratamento dessa pessoa dentro do serviço e em outros espaços da vida. E aí outras limitações a gente começa a perceber. A dificuldade desse jovem em dar continuidade ao tratamento, por exemplo, dentro do CAPS, porque tinha uma dificuldade de adaptação ao que a gente tinha disponível de espaços, né, de grupos, de oficinas terapêuticas, muito pelo que eu falei lá no início. Todas as atividades estavam moldadas, né, direcionadas para esse público lá inicial, esse público com esse público institucionalizado, esse público lá né, do contexto histórico que a gente já tem contato. Então, toda a linguagem adaptada a esse público, as atividades muito direcionadas para o resgate das necessidades específicas de pessoas que sofreram com a institucionalização, e os jovens, de repente, não estavam sentindo que aqueles espaços supriam as suas necessidades, eram terapêuticos, né, eram espaços terapêuticos para eles. Então, nesse sentido também, o espaço não está tão inclusivo quanto a gente pensava, né? A gente não está conseguindo democratizar esse cuidado. Então, mais um ponto para a gente repensar as nossas práticas em saúde mental. Então, todas essas questões, isso foi mexendo com a equipe, né? Foi mexendo comigo também, nesse sentido de ter a dificuldade do acolhimento, chega uma situação de risco. Bom, como é que a gente vai conseguir ir fora né? E aqui no CAPS, ok, mas com quem que essa pessoa pode contar? Com todas essas limitações. Então, a gente tendo que buscar, né, sair, né, do CAPS, ver como, né, o contexto de vida desse jovem longe, né, do seu contexto, né, de família, de cultura. Muitas vezes a pessoa mais próxima era algum colega que, às vezes, apresentava, né,
muitas vulnerabilidades também, e por isso não seria adequado, né, se responsabilizar por um cuidado extremo, né, com essa urgência. Às vezes a pessoa mais próxima também seria o próprio dono da pensão desse jovem, onde esse jovem estava morando. Então, as dificuldades de costurar, né, de pensar essa rede de apoio, começa a ser uma limitação, a gente começa a perceber as dificuldades, e aí, a partir disso, perceber as limitações de rede que a gente tem. Né? O que a gente tem, que serviços e que articulação de rede a gente tem disponível para esses casos, né? Para esse perfil, para esse grupo, né, de usuários. Começa a ser um outro... que políticas dentro da universidade estão sendo estruturadas, estão sendo elaboradas para o cuidado a esses casos extremos. Né? A gente começa a perceber, e depois que eu começo a pesquisar isso no mestrado, a gente vai percebendo a dificuldade da comunicação de rede entre universidade, serviços de saúde, de propostas de cuidado dentro, né, do contexto universitário, entre outras questões. Então, o adoecimento, a gente começa a perceber o adoecimento desse jovem a partir de todas as questões que eu falei, mais os aspectos da academia em si, as dificuldades que o jovem, né, começa a ter, ele vai adoecendo pelos atravessamentos da instituição, da universidade, né, das exigências, as dificuldades de adaptação, né, as dificuldades de se sentir inserido no espaço, questões acadêmicas influenciando significativamente. E a gente percebendo, bom, que a entrada na vida universitária também representa uma grande mudança, né? Então, sujeitos muito jovens, né, vindo, né, para outra ponta do país, fazendo uma transição da adolescência para a vida adulta e todas as crises que essa transição natural já proporciona, e mais o que ele começa a enfrentar das vulnerabilidades da vida. Então, tudo isso contribuindo para essas situações extremas de risco, e aí nos trazendo e nos mostrando as limitações que, enquanto rede de saúde mental, rede de atenção psicossocial, a gente acaba tendo, né? Que a gente precisa ressignificar nossas práticas, que, percebendo, não estavam tão acolhedoras assim, né? Tão abertas assim para todos os públicos. Para encaminhar, eu sei que o meu tempo aqui já está estourando, assim, trazendo outras reflexões que eu, né, fui fazendo algumas pinceladas, né? Alguns retornos, né, que a partir do estudo e da vivência da prática eu fui percebendo ali como resultado. Então, esse ponto. Rede, né, serviço especializado, rede de atenção psicossocial com grandes limitações para atender o público universitário. Os serviços não foram acompanhando essas transformações sociais. Articulação em rede também com sérias limitações. E aí, a reflexão que eu vou trazer para finalizar, eu deixo faço essa pergunta, porque isso foi algo que pensei bastante, tenho pensado muito, né? Ainda não tenho essa resposta, mas espero trazer isso para o debate. A gente ainda tem uma realidade no Brasil, a presença dos manicômios, né? A presença dos hospitais psiquiátricos, né? Estão cada vez mais fortes ainda nesse contexto difícil que a gente está vivendo. Em muitas situações, com as limitações de rede, com as dificuldades de acolher e de cuidar, quando se necessita de uma outra intervenção, de uma intervenção hospitalar, e tu não tem disponível o que é preconizado para o cuidado em liberdade, com leitos em hospitais gerais, né, com toda uma rede estruturada, os hospitais psiquiátricos estão presentes ainda como abertos, recebendo muitas pessoas. E esses jovens, ao necessitarem de cuidados de urgência, podem estar sujeitos a terem que, de alguma forma, ingressar nessas instituições. E isso já é uma realidade, já tem acontecido muito, inclusive na cidade de Pelotas, que tem um manicômio muito forte ainda, né? E que ainda não foi superado. Então, seriam os jovens universitários, nesse momento, com todas as vulnerabilidades que tem apresentado,
com todo esse processo de exclusão, né, histórico e político que os jovens estão sofrendo, estariam, então, os jovens universitários numa nova categoria de excluídos também, e que podem sofrer com a lógica manicomial, sendo, né, sendo novos sujeitos a entrarem nessa instituição, a sofrerem com essa lógica, a serem medicalizados de uma forma crônica e sofrerem todo o peso da institucionalização, né, dentro de uma lógica manicomial. Não seria isso um ponto cego dentro da saúde mental e que a gente pode estar reproduzindo essa lógica excludente, né? Essa é uma reflexão que eu tenho feito, isso tem sido uma realidade, né? E de repente a gente não está tão atento ao que está acontecendo. Então eu trago essa pergunta, essas reflexões, e que eu espero que a gente agora no debate a gente possa discutir e talvez chegar a alguns direcionamentos. Muito obrigado pela atenção e continuamos depois. Muito obrigada, Gustavo, pelas tuas excelentes reflexões, muito importantes para compartilhar conosco, né, a tua experiência, né, na cidade de Pelotas, uma vivência incrível, né, mas que nos acende cada vez mais o sinal de alerta. Obrigada, e vamos aguardar o debate para a gente conseguir enriquecer essa fala. Obrigada, tá, querido? Chamamos agora a Crisley. Crisley, seja bem-vinda, vamos ver se dá certo agora, né? Fica à vontade, tá? Obrigada, tomara que dê certo. Vai dar sim, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu achei incrível essa fala do Gustavo, porque me contemplou muito, e contempla muito o que eu vou falar. Então, como eu não sei até que parte parou, mas afinal, os estudantes da Universidade Federal não são todos de família com condições de dar suporte emocional, mental ou financeiro. E assim, apesar dos cortes orçamentários, contam com a universidade para suprir essas demandas. A gente não sabe quanto, nem de onde, nem em que situações físicas, psicológicas ou financeiras nos encontramos, mas nós, os ansiosos, os loucos, os diferentes, os neurodivergentes, somos parte da universidade. Eu, Cris, tenho TDAH e transtorno de personalidade borderline, e eu estudo na UFSC desde 2018. E sou uma das pessoas que fizeram da UFSC um meio para o meu recovery. Assim, eu pude estudar, ter uma alimentação mais balanceada, fazer exercícios físicos, tive umas crises de ansiedade e por isso acabei desistindo de algumas matérias e também conheci muitas pessoas com algum sofrimento psíquico. E muitas delas, para aliviar o sofrimento e a pressão psicológica de estar em uma universidade federal, de ter que fazer o seu melhor, de não querer decepcionar a família ou a si mesmo, e cumprir uma carga horária que não permite trabalhar em outros setores da sociedade, começam a fumar, a beber além do socialmente, a recorrer a drogas lícitas e ilícitas, e essas pessoas acabam virando a rede de apoio uma das outras. Algumas dessas pessoas já conseguiram se formar, outras estão em rumo à conclusão do curso, outras se recusam a desistir, mas continuam com grande dificuldade. E eu pergunto, quantos outros já desistiram pela falta do reconhecimento da universidade e dos professores da existência de pessoas que funcionam de forma diferente, que saem da normatividade imposta pela sociedade e perpetuada pelo meio acadêmico? Condições de moradia, de alimentação, saúde, exercícios físicos, uma rede de suporte especializada ou não são necessárias. Existem ações dentro da universidade para isso, como as matérias de educação física, como condicionamento físico, yoga, pilates e afins, o acolhimento psicológico do SAPSI, como a Cor falou, o Acolhe UFS, que agora é na pandemia que surgiu, mas a divulgação não chega a todos. E também a gente sabe que são insuficientes perante as vagas, são insuficientes perante a quantidade de alunos que a universidade tem. Então, permanecer na universidade já é difícil para uma pessoa padrão.
Então, para quem tem um sofrimento psicológico persistente ou para quem é neurodivergente, isso se torna mais difícil ainda. E visando suprir essa falta existente, assim como outras universidades, esse ano foi criado por um grupo de alunos, o Coletivo Autista da UFSC, que por meio dele queremos trazer à pauta assuntos como disponibilização de avaliações alternativas, flexibilização de prazos de entrega de trabalhos, a conscientização e treinamento de professores da existência de necessidades reais de adaptação educacional. Afinal, não existem só crianças autistas. A criança ela vai se tornar um adulto e vai continuar com certas dificuldades. Uma orientação pedagógica em várias mídias, como a possibilidade de aulas gravadas em conjunto com as presenciais, quando tivermos elas. Para os casos de dificuldade em estar no local e horário da aula, ou por ansiedade social ou excesso de ruídos. Acompanhantes terapêuticos como facilitadores da vida acadêmica e fora dela. Então, nós queremos estar na universidade, nós queremos escrever sobre nós queremos nos tornar profissionais para os outros que nem nós. Minha fala foi extremamente rápida, porque eu acredito que também o que o Gustavo falou foi muito que contempla a gente. Aqui em Santa Catarina, a gente não tem essa visão de que a pessoa com transtorno mental, a pessoa com sofrimento psicológico, ela existe dentro da universidade de uma forma que a gente quer estar nela, mas é muito sofrido a permanência nossa. Então, é isso, eu queria agradecer pela oportunidade. Eu sei que foi rápida, mas é isso, muito obrigada. Crisley, muito obrigada pela tua fala. Pode ter sido rápida, mas foi muito importante esse teu depoimento, essa reflexão extremamente importante, né? Então, te agradecemos imensamente e convido os demais convidados para a gente, né, os demais palestrantes, para nós conseguirmos dialogar um pouco e responder as questões, né? É um momento bastante rico. Eu agradeço aos 4 que participaram aqui desse importante debate, extremamente relevante. Acho que uma fala foi complementando a outra, né? Então, isso faz com que a gente consiga ter uma visão bastante grande sobre essa problemática, né, nessas 4 visões. Muito obrigada aos 4, e eu gostaria de pedir que todos entrassem na sala para que a gente conseguisse abrir as perguntas e, assim, ter uma conversa bastante rica. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, né? E entre vocês também, fiquem à vontade para contemplar mais algo que não tenha dado tempo, ou para perguntar um ao outro, para a gente enriquecer esse momento aqui tão bacana. Foram diferentes visões, né? Então, a Luísa pediu desculpa que ela tinha uma aula importante, está no final do semestre, e ela não pôde ficar para esse debate. Mas a cor, ela traz a questão, né, do trabalhador, né, extremamente relevante, o que o trabalhador está vivendo, questões que a gente nem para pensar, né, Cor? E que realmente fazem parte. Ao te ouvir, eu começo a pensar, né, da quantidade de pessoas que antes da pandemia, colegas, servidores, técnicos, estão adoecendo. E com a pandemia, como será que eles estão? Né? Alguns a gente sabe e outros não. Então, o que vem aí pela frente, né, toda essa problemática, e que bom que tem pessoas como tu, Core, como os meninos que estão aqui, preocupados com essa questão, para a gente tentar se unir forças, né, para lidar com essa crise gigantesca que estamos todos nós vivendo, né? A Luísa fez uma fala muito interessante em relação à pós-graduação, trazendo questões fortes, importantes, e uma realidade bastante dura, né, que a gente sabe, principalmente quem está na carne do pós-graduando hoje em dia no Brasil, vivendo toda essa problemática. É um desafio estar num programa de pós-graduação frente a uma situação em que o país está vivendo.
O Gustavo traz, né, o psicólogo, ele traz essa visão do CAPS com toda a sua vivência extremamente rica, né, fazendo uma abordagem importante sobre esses alunos, né, também os universitários que estão chegando, que estão adoecendo, e a Crisley traz esse depoimento fantástico, importantíssimo também. Então, eu abro aqui para as palavras, para as perguntas de vocês, para algum debate. Fiquem super à vontade. Mais uma vez, eu agradeço, né, a todos vocês. Se tiver alguma pergunta, eu vou passar, tá, pessoal? Por enquanto, fiquem à vontade para complementarem, se perguntarem. Eu queria dizer que a fala do Gustavo e da Crisley e da Luísa também, como já havia dito, me atravessaram, me impactaram bastante, porque eu sempre tenho a consciência de que eu estou cuidando da saúde do servidor, mas o servidor nós estamos cuidando da formação do aluno. Então, eu nunca esqueço que o motivo de estar ali é cuidar dos alunos, sabe? Porque se o servidor não está saudável, se ele não está bem, ele não vai oferecer para o aluno o que ele merece, o que ele precisa. E eu acho que qualidade de vida, isso é pedagógico, sabe? Eu sempre penso como médica do trabalho, que se você, no seu tempo, nos seus anos de formação na universidade, se você senta mal, se você não consegue tomar água direitinho, dificuldade para conseguir água, na hora do almoço você não encontra um lugar legal para ficar, sabe? Se você vive a sua experiência na universidade sendo mal acolhido, você aceita qualquer coisa depois, sabe? Então, se você é tratado com dignidade, com respeito, sabe? Se você é acolhido com isso é fundamental para continuar fortalecendo em ti as suas verdades, né? Então, isso que a Crisley falou, nossa, e o que o Gustavo me falou também, porque a gente trabalha ali no Acolhe UFSC, né, com essa questão de acolher, né, oferecer o acolhimento psicossocial, mas a gente fica sempre assim, qualquer coisa a gente encaminha para o CAPS, qualquer coisa a gente encaminha para o CAPS, porque a gente considera o CAPS, não é o SUS? Então, a continuidade seria o CAPS, só que o CAPS também está sobrecarregado, né? O CAPS também precisa viver a crise dele e se reinventar, né? Então, tudo isso que a gente vê, aqui nas minhas anotações, que eu não pude mostrar, mesmo, olha só, a gente tem os afastamentos por adoecimento, eles são sempre assim, ou doença osteomuscular, ombro, joelho, coluna, ou é doença mental. Só que de 2015 para cá, sempre a doença mental foi maior, tá? Minto. Ela, nos últimos 3 anos, a doença mental ela foi maior do que a doença osteomuscular. Mas em número de dias que incapacita e deixa o servidor fora, nos últimos 6 anos, desde 2015, sempre foi um número muito maior da doença mental. Ou seja, a doença mental, quando ela vem, quando ela bate, ela incapacita, ela afasta, ela tira o gosto do trabalho, ela tira o prazer pela vida, né? Então, assim, são essas pessoas que estão ali, ó, quase afastando, mas estão com aquela distimia, aquele mau humor, aquela falta de vontade, aquela falta de desejo, são aqueles que estão atendendo a gente, que estão atendendo o aluno, onde o aluno vai perguntar onde que eu acho o material, onde que, né? Então, assim, isso tudo aponta para aquilo que a Luísa falou, a solução tem que ser coletiva, a solução tem que ser uma política, a solução tem que ser fortalecer o que é que promove saúde, né? E está tudo aí, está tudo publicado, né? A gente já tem a receita do bolo, a gente tem que fazer a coisa acontecer. E o bom é que acontece já muita coisa, sabe, Crisley? Acontece. Mas eu, realmente, na hora que você foi falando que tem o coletivo autista, eu tenho um colega professor que é autista e que sofreu um monte até descobrir que ele era autista. Ele não sabia que ele era autista, entendeu? E que alívio que foi para ele descobrir que ele era um bom professor, mas ele é autista. Então, por favor, me respeita, porque eu tenho algumas limitações e eu vou te falar que eu sou autista para que você me respeite.
Eu achei, para ele foi libertador, mas olha, pai de 3 filhos com 46 anos, quando descobriu. Entendeu? Então, assim, como é que isso realmente é importante? Mas quando eu falo em promoção de saúde, eu não quero me alongar, tem que ser uma discussão coletiva, né? Tem que estar todo mundo, representante de todos os coletivos, para a gente poder falar sobre isso. Né? Importante, né, Cor? E tu traz um ponto extremamente importante. Precisamos estar bem para acolher os nossos alunos, né? E o que a gente vê é um adoecimento, as pessoas trabalhando sem prazer. Então, imaginem só, né? O aluno já chega com toda essa carga, com toda essa problemática, ser acolhido por pessoas que não estão bem também. Então, importantíssimo esse ponto. Precisamos sim de ações, precisamos nos unir. Eu acho que tu fala bem, né, Cor? E a Crisley também trouxe essa questão. Existem muitas ações pontuais, mas muitas desconectadas também, muitas ações que os alunos não chegam aos alunos e não chegam nem a gente. A gente, né, às vezes, vai conhecer um colega, ai, nossa, que bacana, existe esse projeto lá, nem sabia, dentro da mesma universidade. Então, alguma forma da gente se juntar mais, né? Mas eu peço, por gentileza, que esse diagnóstico que a Crisley falou, isso aí a gente já escutou, e o primeiro trabalho que a gente fez do Acolhe UFSC, de agosto do ano passado, se você coloca lá acolheufsc.ufsc.br, você vai ver que nós separamos em cada cidade todos esses serviços que estão funcionando. Nós tivemos o trabalho de ligar para um. Falar assim, você, na época da pandemia, você está funcionando ou não está funcionando? Sabe? Todos os projetos. Porque isso é uma queixa realmente, aonde que eu bato na porta? Mas mesmo assim, está faltando porta, tá? O que nós temos é essa porta do Acolhe UFSC agora, né? Mas ainda falta braço para o abraço. Com certeza, com certeza. Professor Walter. Oi. Prazer em ver. Eu estou aqui, acho que o professor Lúcio Botelho também está nos assistindo. E eu resolvi aqui pegar a palavra, eu tenho essa prerrogativa de falar assim, diferente dos outros, né, de poder aparecer, mas é a maneira que eu tenho de entrar aqui, eu não tenho outra. Porque eu fiquei muito emocionado com a fala de todos vocês. Estou acompanhando aqui há algum tempo, e falo da Crisley, do Gustavo, e a Cor, que nos deu assim, um panorama, uma visão sinistra, né? Digamos assim, do que acontece realmente, né? A Cíntia, que está trabalhando num projeto com a gente. Mas eu queria dizer que a minha percepção, queria tomar a liberdade de colocar um pouco aqui, a minha percepção é que não é uma prerrogativa da universidade estar todo mundo sofrendo, evidentemente, nem da pandemia. Antes da pandemia, a pandemia exacerbou e coisa e tal, pode ser até uma desculpa a pandemia agora, mas não é. Nós estamos nesse processo de sofrimento, nesse processo de estrangulamento do ser há algum tempo, principalmente da década de 90 para cá, quando esse capitalismo selvagem se instaurou de uma maneira assim, como mediação principal do mundo, né? O lucro virou o principal valor, o mercado virou o principal orientador da vida. Isso também não é uma novidade, sofrimento humano sempre houve. Mas nós temos hoje outras maneiras de sofrimento humano, diferente do que nós tínhamos antes, e com controle de elementos de informação, informática, mídia. Nós chegamos a 1984, finalmente, né? Nós estamos em 1984 com George Orwell. Mas o que se esperava, e a minha percepção, era que a universidade, isso é uma visão um pouco idealista, evidentemente, deveria ser um lugar diferente. Deveria ser um lugar onde nós treinamos para fazer coisas melhores ou oferecer coisas melhores para o mundo. E a universidade também entrou nessa armadilha. Ela virou também um elemento técnico. Então, a universidade oferece projetos inovadores em engenharia, oferece projetos inovadores em tecnologia, em robótica, tudo que é técnico. Mas na área humana, não por falta de pessoas inteligentes e competentes, diga-se de passagem, nós temos muitas, mas a gestão universitária, em geral, não tem captado o potencial que nós temos para a melhora humana. Eu vou dar um exemplo simples. Nós fizemos um projeto em 2008, a Cíntia está acompanhando isso muito bem, de promoção da saúde. Fazer da UFSC,
O primeiro lugar que eu ouvi falar em universidade promotora da saúde, na verdade, foi na UFSC. Nosso projeto em 2008. Esse projeto foi feito ali em 2008 coletivamente, muito bacana, um projeto de promoção da saúde. Foi pego por uma pró-reitoria e transformado num projeto de distribuição de medicamentos. Tá? Pra vocês terem uma noção do que acontece nos bastidores das tentativas que nós temos de fazer coisas na UFSC que acabam completamente erradas. E vou dizer uma coisa, eu não acredito nem que foi por maldade, não é por maldade. É que as pessoas não conseguiram captar ainda os novos paradigmas da vida. As pessoas estão trabalhando com a mentalidade de uma outra era ainda. É como a Cor estava explicando ali, né? A saúde mental não é mais um negócio de tratar do doente mental. A saúde mental é como nós tratamos de todos nós, das nossas famílias, das nossas pessoas. O SUS é uma concepção diferente, é uma concepção cibernética, é uma concepção de sistema. As pessoas estão trabalhando ainda como se o SUS fosse um conjunto de serviços. E parece que não tem jeito de botar na cabeça dessas pessoas. Esse projeto foi transformado em distribuição de medicamento, já morreu, evidentemente, porque você não vai conseguir ficar distribuindo medicamento, nem tem sentido. Voltamos com o projeto em 2010. Ele ficou tramitando até 2013. Em 2013, uma pró-reitoria pegou, o projeto foi para o CUM. O projeto foi para o CUM, tem um projeto lá no CUM, está lá no CUM, inclusive, não foi terminado, para ser transformado num projeto de promoção da saúde, para transformar a UFSC num ambiente de promoção de saúde, uma universidade saudável, o projeto se chamava Universidade Saudável. Um pró-reitor, que não sei por que cargas d'água, pediu vistas do projeto no CUM e sumiu com o projeto. Ele desapareceu com o projeto. Porque a percepção era que esse projeto iria concorrer com um negócio que já existia, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Aí vem agora o Acolhe UFSC, que eu acho uma coisa fantástica. Eu acho maravilhoso ter pessoas que se voluntarizam com isso e tal. Mas não é um projeto, o Acolhe UFSC é um projeto de correr atrás do prejuízo. Por mais que ele seja um projeto bacana, mas é aquele projeto, quem já está ferrado, a gente consegue ajudar. Enquanto que um projeto de promoção da saúde é como é que você cria uma produção social de saúde de tal maneira que as pessoas não precisem chegar a esse ponto. Essa é a concepção moderna, essa é a concepção da promoção da saúde. Então, a Acolhe UFSC é um projeto maravilhoso, mas é dentro dessa concepção de ajudar as pessoas, que é preciso, é necessário, ajudar as pessoas que estão precisando. A Universidade Saudável não tira essa qualidade nessa capacidade dos outros projetos. Ela dá um outro passo, uma outra coisa, que seria você fazer um projeto de promoção da saúde institucional, que, a nosso ver, nós queríamos colocar dentro da reitoria, fazer um projeto institucional, e não dentro de uma pró-reitoria. Esse projeto agora está tramitando dentro da pró-reitoria de pós-graduação, não porque seja o lugar dele, mas porque a pró-reitora atual foi a única que abraçou o projeto. A Cíntia faz parte disso. A pró-reitora de pós-graduação agora abraçou esse projeto. Mas aí ela sofre resistências, inclusive dos estudantes. Porque os estudantes da pós-graduação têm uma questão que não estão em boas relações com a pró-reitoria de pós-graduação. E aí isso contamina tudo. Porque aí não discute nada. Nada que venha da pró-reitoria de pós-graduação, os estudantes de pós-graduação vão discutir porque estão em briga com a pró-reitoria de pós-graduação. E eu estou até estando hoje uma moça muito legal que teve no nosso projeto, não sei por que não está aqui hoje, que é a Lúcia Estácio, talvez tenha, que é da pró-graduação, que nós abrimos uma conversa muito interessante com ela desde o nosso pré-evento aqui. Mas então o que eu quero dizer, para fechar, é que a universidade, ela não é o único lugar que está produzindo doença hoje em dia. A produção social de doença é generalizada. No Brasil até um pouco mais, mas não só no Brasil, inclusive. Estados Unidos, Europa, está produzindo doença nas pessoas de forma generalizada. O Brasil um pouco pior, porque, evidentemente, nós estamos vivendo, além do normal da globalização, nós estamos vivendo uma era completamente diferente, né? Está acontecendo coisas que nunca aconteceu no país, né? Nós nunca tivemos aqui, por exemplo, uma presença forte de nazistas.
Isso é uma coisa da Alemanha. A Alemanha tem partido nazista até hoje e tal. Mas agora temos líderes que vão lá e fazem símbolos nazistas, que proclamam nazistas. Então, nós estamos vivendo um momento absolutamente estapafúrdio, né? Mas, independente disso, eu acho que a universidade também está um pouco trôpega, no sentido de não captar o seu papel de líder, de vanguarda, de fazer coisa. E não é só na questão mental. Se você vê, por exemplo, a burocratização da universidade hoje, é uma coisa assim que eu não sei se eu rio ou se eu choro, porque ela é tragicômica. Você não consegue hoje perguntar as horas na universidade, você tem que fazer um SPA. Se quiser perguntar as horas para alguém, você tem que fazer um SPA. Eu desisti esse ano de 2 projetos internacionais porque queriam que eu arrumasse o estatuto da Universidade de Yale. Eles me deram uma lista de 17 documentos para apresentar, para fazer um termo, que era um termo só para dizer que eu ia fazer uma pesquisa junto com um colega da Universidade de Yale. É só isso. Eu vou fazer uma pesquisa junto com um colega da Universidade de Yale. E pediram 17 documentos, entre eles o documento do Estatuto da Universidade de Yale. Então, eu queria cumprimentar a Cor pela apresentação, o Gustavo e a Cris, e dizer que é o seguinte, essa luta, e a Cíntia, claro, que está organizando todo esse debate aí, que essa luta é uma luta inglória, mas nós temos que... Eu achei muito bom a Cor trazer isso aí, porque nós temos que discutir isso com as pessoas da universidade, com a inteligência da universidade. Nós temos que o líder, o gestor, não pode ser só um gestor administrativo. O gestor de uma universidade tem que ser o gestor, eu não estou falando aqui do reitor, estou falando da gestão em geral, de liderança intelectual. Porque nós temos essa responsabilidade de fazer algo melhor que os outros, de mostrar, olha, é assim que se faz direito, é assim que se faz bem. E nós não estamos, infelizmente, conseguindo, nós estamos entrando na mesma armadilha do contexto geral. Aí eu fiquei muito emocionado e queria falar isso porque eu vejo isso que a Cor falou, eu vejo aumentar entre os meus colegas extremamente o sofrimento. Nessa pandemia, então, foi uma coisa... Isso que ela falou, eu vivo com uma colega que tem 2 filhos, que ele trabalha junto, 2 filhos pequenos. Ela, às vezes, não consegue conversar, os filhos em cima pulando. É uma coisa impressionante, né? Então, e as pessoas acabam sendo um estresse enorme, que as pessoas não se dão conta de, olha, as pessoas estão sofrendo com isso, não é só bonitinho, elas estão sofrendo, não conseguem fazer, não conseguem trabalhar e tal. Então, era só isso que eu queria dar essa manifestaçãozinha aí, porque fui tocado pelas palavras de vocês aí. Ô, Walter, mas eu queria falar uma coisa. Nós estamos esperando a Derane, né? Cristiane Derane, que é a Derane. Isso. O Acolhe UFSC nem ousa falar que é uma política, né? Nós somos uma ação, né? Uma ação, humildemente, uma ação de promoção de saúde no momento de pandemia, um acolhimento que dava conta, a gente não tinha braço para acolher todo mundo, estamos acolhendo, mas a Cristiane Derane, que é a Francis, que está coordenando o Acolhe UFSC, a gente está esperando ela para a gente sentar e conversar, porque essa questão de uma política de promoção de saúde universitária, é lógico que ela tem que ir para o papel, ela tem que ir para a reitoria, ela tem que ser uma iniciativa, mas tem que ter a paixão, né? Tem que ter esse movimento, porque, às vezes, o desejo que é o mais importante. Por exemplo, a Crisley. Se a Crisley não estiver sentada junto com a gente para ela falar assim, como é que eu quero ser tratada, quais são as coisas que me acolhem, como é que eu vou sentir o que vai ser bom para mim não vale nada, entendeu? Exatamente. É isso que, para mim, mais me provoca, né? Então, tem uma coisa aí, eu vou te sugerir, se você realmente está nessa, de dar um toque para a Cristiane, porque ela está sentindo a mesma coisa. Ela falou para mim, o pessoal do Acolhe UFSC não vem conversar. A gente esperando ela. O negócio deles lá e a gente aqui. A Cíntia deve ter ouvido isso na nossa reunião. Eles fazem o negócio deles lá, a gente convida eles aqui, eles não vêm. Então está havendo alguma coisa aí que um fio está indo para um lugar e o outro fio está indo para o outro. Porque tá bom. Eu estou ouvindo de um lado que o outro lado não vem, estou ouvindo do outro lado que o outro lado não vem também. Então, tem uma coisa aí que não tá plugando. Olha, eu vou filosofar um pouco, eu falo assim, às vezes a universidade não tem corrupção, mas tem egos, né?
Às vezes a gente Olha, mas tem que juntar o povo. Vou dizer para você que, pelo menos, eu não conheço as pessoas com quem eu estou trabalhando agora naquele programa. Conheci a Cíntia, convidei ela para o nosso evento aqui por conhecer lá. Eu vi pessoas muito interessadas, muito humildes. Eu não encontrei, assim, por exemplo, as guerras de ego que eu encontro em muitas reuniões, não. Esse grupo eu vou testemunhar aqui, que eu estou trabalhando lá, e a Cíntia me corrige se eu estiver errado, a gente está falando aqui abertamente. Eu vi pessoas muito interessadas, muito humildes, muito querendo que as coisas aconteçam. E tem, inclusive, estudantes participando. Temos que aglutinar todo mundo, né? Eu não sei se você deu um toque lá para terminar essa falta de convicção, né? Para ver se um fio entra em um lugar, porque eu estou vindo do dois lados dizer que... Obrigada, claro, eu quero muito. Excelente. Professor Walter, obrigada, né, pelo convite para moderar e aprender tanto, né, com essas falas maravilhosas. Obrigada pela sua colocação incrível agora no final, fechando e falando desse nosso projeto aí, né, que a professora Derani, a gente lutou, estamos lutando, né, professor, para que as pessoas, a gente já fez algumas ações e a gente insistiu, aí vinham 20, vinham 15, vinham 14, então a gente precisa se juntar, gente, tem muita gente bem intencionada e como o professor Walter falou, acho que os fios estão indo por caminhos desencontrados e por isso que a gente não consegue se fortalecer, né? Mas que bom que a gente está aqui, que a gente sabe que tem gente muito bem intencionada. Compartilho com o professor Walter, adorei ser convidada para participar daquele grupo, encontrei pessoas muito preocupadas, interessadas, pessoas super simples, super humildes, realmente com interesse de ajudar, né, professor? Isso. Então, a gente precisa se juntar. Professor Walter, muitíssimo obrigada. Eu vou brevemente perguntar se algum dos palestrantes gostaria de fazer um fechamento. Está muito rico, não dá vontade de ir embora dessa mesa, né? Eu fiquei também muito emocionada e muito grata por estar participando desse momento. Eu passo a palavra aqui rapidamente para que cada um, se quiser, fazer a sua finalização. Eu posso começar? Pode ser, Gustavo. Claro, com certeza. Mais uma vez, eu quero dizer que eu estou muito feliz, quero agradecer a oportunidade de ter participado aqui desse momento, me sentir contemplado, né, em todas as falas, né, em várias questões. Acho que a gente está aqui plantando, né, algumas sementes, a gente está aqui também num movimento de resistência, né, a gente aqui, né, abordou diferentes situações complicadas do nosso contexto, né? E o que eu queria reforçar do que eu, né, trouxe aqui da minha pouco da minha trajetória é dizer muito isso, assim, que o resumo, né, do que eu tenho estudado, do que eu tenho feito na minha vida é dentro da saúde mental, da luta antimanicomial. Então, reforçar essa militância, essa luta no cotidiano. Eu falei aqui dos manicômios, em muitos momentos, da estrutura física do manicômio, mas eu trago a reflexão de que a lógica manicomial ela está em todos os setores da sociedade. E assim como o Walter estava falando, né, desse modelo que desde os anos 90, né, explodiu, esse modelo do neoliberalismo, né, desse capitalismo mais enraizado, né, e que, né, vai se transformando e ele vai se modificando, né, ao longo dos anos, e a gente precisa estar atento a isso. Então, a lógica manicomial, ela se transforma junto com o capitalismo, e ela não está restrita só aos muros do manicômio, ela está na política agora. Então, hoje a gente está falando da dificuldade de trabalhar a intelectualidade no Brasil. Hoje, quando eu falei da categoria de excluídos, hoje os intelectuais no Brasil são excluídos, né? São desqualificados pelos governantes, né? Dessa política macro que a gente tem. Estar dentro de uma universidade hoje, né, é um movimento de resistência, porque pensar, produzir conhecimento hoje é extremamente difícil, né, nesse contexto. Então, essa lógica perversa, ela está em todos os setores. A gente precisa estar atento a isso, né, porque produzir conhecimento nesse momento, estar na universidade, está sendo um processo adoecedor e a gente precisa, né, estar bem alerta em relação a isso. Então, agradecer
e, enfim, que a gente possa, no outro momento, se encontrar pessoalmente, né, e fazer essas conversas de uma forma mais tranquila e mais afetiva também, no momento mais tranquilo que a gente espera, né? Então, muito obrigado. Obrigada, muito, muito obrigada, Gustavo. Meninas, fiquem à vontade para fazer suas palavras finais. Crisley, eu vou falar antes de você de novo. Eu só quero deixar aqui uma provocação, que é o seguinte: o muro entre a universidade e o entorno, ela é virtual. Então, não tem jeito da gente estar aqui numa ilha, na universidade, com saúde, se lá fora está um caos. Então, isso está acontecendo lá, está acontecendo aqui. Mas o que acontece é o seguinte: nós temos ali a faculdade de arquitetura, nós temos a faculdade de educação física, nós temos aqui a artes cênicas, a nutrição, a medicina. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que quando eu penso que o tanto que se estuda sobre esses assuntos, sabe? Então, eu consigo imaginar a gente, de repente, aprendendo muito com arquitetura sobre ambiência. A faculdade de arquitetura tem que colorir aquela universidade, tem que colorir essa universidade, tem que propor cadeira, banco, balanço, vento, planta, paisagismo. A universidade da arquitetura tem que entender o desejo e fazer a aula ali, sabe? Assim como a educação física, assim como a medicina, a nutrição, a farmácia. Então, assim, o que eu acho é que quando a gente pensa nos projetos de extensão, os projetos de extensão eles têm que estar olhando para promover a saúde universitária, assim, sabe? Isso e esse calor, sabe? Isso tem que ser algo que contamina, assim. Eu tenho esse desejo. Eu posso ficar ali quietinha na minha sala, como fazendo as minhas perícias, mas eu tenho desejo, sim. O meu desejo é juntar com outras pessoas, que eu sei que tem muitas, com o mesmo desejo. E a gente fazer saúde, promover saúde. E depois de promover muita saúde, a arte, né? Falam que aqui no passado tinha um cinema. Olha o tamanho daquele centro de evento que está vazio ali. Olha o tanto de coisa que a gente pode fazer naquele centro de eventos. Sabe? Falam que tinha um cinema que era uma coisa maravilhosa para as pessoas. Então é isso. Fica aqui a minha provocação de tipo assim, eu quero estar junto de pessoas que promovam saúde na universidade. E a gente vai se encontrar, porque as pessoas se encontram, né? É isso. Queridíssima, obrigada, tá? Com certeza vamos nos encontrar, né? Nos encontrar com todo esse povo que tem vontade de fazer a diferença. Obrigada, Cor, pela tua excelente participação. E eu passo agora a palavra para a nossa querida Crisley, né? Que veio também a brilhantar este momento e nos emocionar num depoimento fantástico que sem os alunos, né? Nós não precisamos de nada, a gente está aqui para eles, né? Então, Crisley, por favor, as tuas considerações finais. Muito obrigada. Queria agradecer de novo o convite para falar aqui. E eu achei lindo o que a Cor falou, achei incrível também o que o Gustavo falou. Eu achei incrível que, assim, eu não sou a única que também quer que a universidade trabalhe para ela, que os alunos aprendam na universidade e pratiquem na universidade. Eu acho que isso é o que mais motiva, assim, afinal, por que a gente tem que estar lá e mostrar o nosso potencial em outro lugar se a gente pode demonstrar na própria universidade para os nossos, né? E, Cor, gente, não digam para ir para o CAPS, por favor. Eu sei que é corriqueiro, é a lista que a gente tem que cumprir, mas o CAPS tem suas dificuldades, o CAPS ele não sabe para onde manda também, porque o CAPS é em situações de crises muito severas, e daí a gente chega no CAPS e dizem, não, tu não precisa estar aqui. Então, é uma coisa a se pensar. Eu acho que... Bom, muito obrigada a todo mundo, achei incrível.
Crisley, brigadíssimo também, tá? Obrigada pelo carinho de todos vocês, foi um privilégio para mim ouvi-los, né? Eu agradeço pelo convite para participar dessa mesa, parabenizo toda a organização do evento, agradeço, espero que a gente se encontre presencialmente, quando disse Gustavo, né? Muita vontade de conhecê-los pessoalmente, de abraçá-los e a gente unir forças. Pessoal, muito obrigada aos participantes, tenham todos uma excelente tarde, beijo a todos e uma excelente continuação de evento. Tchau, tchau.